Uma estratégia é um padrão ou é um plano para integrar as principais metas, as políticas, as sequências de ação da organização em um todo coerente. A palavra-chave aqui é coerência. Nós vamos buscar com essa coerência aumentar a sinergia entre as operações e, em última instância, a eficiência do nosso processo como um todo, buscando aumento da rentabilidade para o negócio, para a empresa. Se nós partirmos da ideia da segmentação, como nós vimos nos últimos vídeos, o próximo passo seria aplicar a cada segmento-alvo encontrado no nosso mercado um determinado posicionamento. Então a empresa escolhe os segmentos que ela tem interesses, são atrativos do ponto de vista financeiro, e busca desenvolver um posicionamento. Dê uma olhadinha nos vídeos sobre posicionamento e vocês vão se dar conta que esses posicionamentos vão exigir da empresa qualidades, atributos um pouco diferentes para cada um dos segmentos que a empresa tem interesse. Então, o desafio aqui é harmonizar como a empresa pode se colocar para o mercado de uma forma coerente. A empresa que vai estar representada no mercado através da sua marca vai precisar gerar essa coerência junto a um público-alvo maior, que pega todos os segmentos em conjunto, inclusive aqueles clientes potenciais, e para conseguir essa coerência, então, ela vai ter que construir ao longo do tempo, levando em conta seu passado. Quando a gente começa a pensar nessa ideia de construção de uma coerência, nós estamos exatamente alinhados com a ideia que o Mintzberg traz para a estratégia. Então nós precisamos realmente de uma estratégia de acordo com talvez o que o Mintzberg coloque para nós, que pense, como ele pensa sobre isso. O Mintzberg diz que a estratégia não é alguma coisa que alguém senta numa sala e pensa o negócio, é uma coisa que é construída no dia a dia, quase como se fosse um trabalho criativo de um artesão. Então, a ideia é de que o artesão ele leva em conta todo o passado que ele tem, a história que ele tem naquela atividade, e em cima do material que está colocado para ele naquele momento ali, ele vai construindo alguma coisa que não é exatamente aquilo que ele imaginou, porque aquele material que ele está trabalhando tem algumas limitações, ele vai impor para ele algumas limitações e algumas coisas que podem ser feitas, outras não, mas levando em conta as limitações e o retorno que ele está tendo na construção daquele objeto que ele pensou, artístico, ele vai reformulando a sua ideia sobre o resultado final e vai ajustando isso até chegar num resultado que ele considera satisfatório. É um processo, ele não tem exatamente um início ou um fim, é um trabalho contínuo de adequação da empresa, do negócio, para a realidade dos recursos e das condições que ela tem para operar. Essa ideia de estratégia ela é um pouco diferente daquela ideia mais intelectualizada, um pouco mais pensada, mas ela é muito interessante para nós em marketing, porque nós precisamos exatamente de uma visão pragmática. Basicamente, então, em síntese, que o Mintzberg diz que os gerentes têm que viver as estratégias pensando para frente, mas também levando em conta o que aconteceu no passado. Uma empresa, ela não simplesmente acontece do vácuo, ela tem uma história, ela tem toda uma tradição. Essa tradição, essa história da empresa vai se representar na prática organizacional como algumas competências que ela desenvolveu nesse sentido. Então ela tem facilidades e tem dificuldades. Algumas operações são mais fáceis para ela, mais eficientes e mais rentáveis, outras menos. E essa acomodação, que é uma acomodação da empresa para o negócio, mas é uma acomodação dinâmica, ou seja, a empresa vai buscar novas competências, se necessário, e ela vai ter que se empenhar para se atualizar também. Então, é esse processo contínuo que nós estamos olhando agora para poder viabilizar, então, a nossa ação de marketing como um todo, né?
O que o Minsker diz assim, então, esse artesão vai construindo, né, essa estratégia, ou esse artefato dele, que na nossa metáfora significa a nossa estratégia. Mas através do conhecimento que ele vai adquirindo no trato desse material, na relação com esse material, é que ele vai percebendo o que é possível fazer e o que não é. E a mesma coisa nós, como gestores de marketing estratégico agora, vamos também no trato das ações cotidianas que nós estamos planejando, com base nesse conhecimento adquirido até aqui, vamos entendendo o que é possível ou não como organização. E vamos ajustando às realidades, aos recursos e aos resultados, inclusive, que nós obtivemos no nosso histórico. Não vamos esquecer que marketing é uma atividade que exige recursos, mas marketing também é uma atividade que gera os seus recursos. Então, de acordo com os resultados obtidos nos períodos anteriores, nós vamos ter mais ou menos recursos para fazer reinvestimentos em marketing. Se nós agirmos corretamente, esses recursos vão ser cada vez mais generosos, cada vez maiores e vão nos permitir crescimento e mais força e mais poder ainda no nosso planejamento e na nossa ação de marketing. Então, a criação de uma estratégia, como diz lá o Minsker, é como um gerenciamento de uma arte, né? Requer uma síntese natural do futuro, do presente e do passado. Essa é uma ideia bem pragmática de estratégia. Bom, se nós fizermos isso, como o Minsker está dizendo, nós ainda vamos ter algumas condições padrão, algumas estratégias padrão, nós vamos cair em algumas situações padrão, a gente vai se dar conta, né, de algumas possibilidades também que os estudiosos já nos trazem de como essas estratégias vão nos exigir algumas decisões já que são as que todas as empresas têm. E vale a pena a gente conhecer essas decisões, então, de antemão.